Olá, tudo bem com você? Antes de entrarmos no aspecto histórico da origem da ideia do arrebatamento secreto, eu quero ler com você, na Bíblia, alguns textos-chave para nós compreendermos esse assunto. Se você tem sua Bíblia aí perto, quero que você, por favor, a tome e nós abramos juntos os textos. O primeiro deles, João 14, de 1 a 3, a grande promessa, maravilhosa promessa feita por Jesus antes de morrer na cruz. Ele disse assim para seus discípulos: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, a grande promessa de Jesus, antes de morrer na cruz e ascender depois ao céu, foi a de que ele voltará para buscar seus filhos, buscar a sua igreja. Então, a promessa é clara. Aqueles que estudam a Bíblia sabem que há milhares de versos bíblicos trazendo essa promessa de forma direta ou indireta. São muitos textos mesmo que falam da segunda vinda de Cristo. Um outro texto, também de autoria do apóstolo João, está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Abra sua Bíblia lá, então, no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1, o verso 7. O mesmo apóstolo João diz o seguinte: eis que ele, está falando de Jesus aqui, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho vai ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. E, de fato, esse grande acontecimento é apresentado sempre com o destaque de que será algo glorioso, com som de trombeta, com resplendor. Não há nada de oculto, secreto, invisível na segunda vinda de Cristo. A Bíblia afirma que ela será em glória e majestade. Ok? Até aqui, vamos então agora para 1 Tessalonicenses. Volte um pouco aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler dos versos 13 até o 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele fala aqui dos que morreram em Cristo, né? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos ou iremos na frente dos que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Você percebeu a clareza desse texto aqui? O que Paulo está dizendo é que os mortos em Cristo, os salvos que morreram antes da volta de Jesus, serão ressuscitados quando? Na volta de Jesus, quando houver som, glória, manifestação de poder. Veja que a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus soando, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Ele fala primeiro porque haverá uma segunda ressurreição também, mas não vem ao caso aqui neste vídeo agora, a segunda ressurreição após 1000 anos, a ressurreição dos perdidos. E ele diz que os que estiverem vivos não irão na frente dos que morreram salvos. Os que estiverem vivos, os santos vivos na volta de Jesus, serão levados ou arrebatados juntamente com os que estavam mortos e agora estão vivos para encontrar Jesus nos ares. Perceba que o texto é muito claro em afirmar que o arrebatamento não só não é secreto, quanto também não acontece antes da volta de Jesus, como ensinam aqueles que pregam o arrebatamento secreto. Para eles, daqui a pouco nós vamos ver por que eles pensam assim, a volta de Jesus seria em 2 etapas. Isso não é bíblico, obviamente. Uma acontece em algum momento,
E 7 anos depois acontece então a vinda de Cristo para buscar aqueles que supostamente teriam ficado para trás. Note que se for assim, há uma marcação de datas, o que a Bíblia proíbe também. Jesus disse que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem quando vai ser a sua volta. Mas se houver um arrebatamento secreto em algum momento, as pessoas que creem nisso saberiam que 7 anos depois seria a volta de Cristo em glória e majestade. Isso é falso. Isso viola o conceito de que não podemos marcar datas para a volta de Jesus, não podemos saber quando ele virá. Além disso, está totalmente contrário ao que Paulo ensina aqui em sua carta aos Tessalonicenses. Repito, Jesus prometeu voltar. Apocalipse 1:7 diz que será de uma forma visível, porque todo olho verá, salvos ou perdidos. E aqui Paulo diz que é na volta de Cristo, não antes, que os mortos salvos e os vivos salvos formarão um grupo só e subirão para encontrar Jesus nos ares. A palavra arrebatado muitas vezes leva a algumas incompreensões, né? Mas ela vem do grego harpazo. Nós encontramos uma ocorrência dela, por exemplo, em Marcos 3:27. Ali o texto diz que o ladrão vem para roubar, mas ele encontra ali o valente, né? Ele não consegue levar avante seu intento. O ladrão, quando vem roubar, isso não é secreto, né? É inesperado, mas não é invisível. O ladrão aparece, ele de fato está ali. Então a palavra harpazo aqui no texto, ela também se refere a tomar as coisas, levar as coisas, ou arrebatá-las do valente, no caso aqui de Marcos 3:27. Essa palavra harpazo, no grego, não significa necessariamente um arrebatamento secreto, né? Como esse texto aqui mostra. Então, é uma compreensão equivocada, não existe essa coisa de 2 etapas na volta de Jesus, a Bíblia só apresenta uma etapa, depois veremos mais alguns textos que falam sobre isso. Mas até aqui, espero que esteja ficando claro para você, o arrebatamento ocorre na volta de Cristo. Os salvos são levados, mortos que ressuscitaram e vivos que foram transformados, eles são arrebatados visivelmente na volta de Jesus, na única segunda vinda de Cristo, ok? Outro texto interessante aqui para nós lermos é de Paulo também, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler aqui a partir do verso 50, 51, por ali. Abra aí na sua Bíblia, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 51. Dali eu vou ler alguns versos. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que mistério é esse? Na verdade, é um mistério revelado pelo próprio Paulo, né? No texto que acabamos de ler, em Tessalonicenses, e mesmo aqui em Coríntios também ele fala um pouco mais sobre isso. Nem todos dormiremos. Por quê? Quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus não verá a morte. Será transformado, como veremos daqui a pouquinho aqui, num piscar de olhos. Então, é muito claro isso, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sim, porque este corpo mortal e pecaminoso não pode herdar a vida eterna, não vai subir para o céu. O que vai acontecer, então? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele falou sobre isso lá em Tessalonicenses, não é? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Veja, na volta de Cristo, todos seremos transformados. Os que aceitaram a salvação, obviamente, o plano de redenção de Jesus, né? Foram salvos pela graça de Cristo. Os mortos ressuscitam, já transformados, os vivos são transformados, como diz Paulo, num abrir e fechar de olhos, e esse grupo, como o mesmo Paulo já disse, sobe para encontrar Jesus nos ares. Vamos de volta ao Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 7, porque os que creem na ideia não bíblica do arrebatamento secreto entendem que a igreja não vai passar pela tribulação, porque, repito, como eles ensinam, haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Jesus e depois começa o período de 7 anos de tribulação.
De onde vem esses 7 anos? Também já vou comentar isso com você daqui a pouquinho. Mas será que a igreja não vai passar pela tribulação? Será que ela será poupada dos últimos eventos, daquilo que vai acontecer na terra pouco antes da volta de Jesus? Eu vou ler com você agora Apocalipse 7, 9 a 17. Aqui, o texto de João também, né? Ele se refere aos salvos, à grande multidão dos salvos. Olha só o que diz aqui o texto. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? Essa multidão? Quem são esses? E de onde vieram? Estes que estão vestidos de branco. Os salvos, portanto. Eu respondi: Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Portanto, eles tiveram fome, tiveram sede, não cairá sobre eles o sol. Foram abrasados pelo sol, pelo calor, não, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sim, a igreja, o povo de Deus, terá passado por um tempo de angústia. Não será tirada daqui, poupada, como se fosse ali diferente dos primeiros cristãos que sofreram nas arenas, foram perseguidos. Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até a sua vinda. Então, a promessa de que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Deus, Jesus Cristo, nosso bom pastor, estará ali conosco. Nós não vamos ser poupados de atravessar o tempo de tribulação, mas seremos poupados da destruição e da perdição. Seremos selados pelo Espírito Santo. Então, a promessa de Deus é de que, em meio à tribulação, nós seremos protegidos, mas atravessaremos. Olha só o que diz aqui Daniel, no capítulo 12. No capítulo 11, nós vemos aqui uma série de detalhes proféticos, né, culminando, né, com o tempo da volta de Jesus, da atuação aqui do Rei do Norte, em guerra contra o Rei do Sul, enfim. Tenho até em meu canal aqui um vídeo em que eu falo sobre isso, a guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Aí, no tempo do fim, nós vemos aqui o começo do capítulo 12 dizendo assim: nesse tempo de maior tribulação e angústia, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos de Deus. Nós entendemos que ele é Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Aqui no meu canal também tem vídeo sobre quem é o arcanjo Miguel. Então Miguel vai se levantar nesse tempo para defender os filhos do povo de Deus. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja só, haverá um tempo de angústia e o povo de Deus será protegido pelo próprio Jesus, ali apresentado como o arcanjo Miguel. Eu vou compartilhar minha tela com você agora, para a gente entender qual é a origem da ideia do arrebatamento secreto. Eu tenho aqui em meu blog outraleitura.com.br um texto muito interessante que foi preparado pelo meu amigo pastor Sérgio Santelli, a origem da mentira do arrebatamento secreto. Vamos então para a história agora. Espero que os textos bíblicos tenham ficado claros para você. Daqui a pouquinho eu volto com mais alguns textos da Bíblia, ok? Vamos à leitura do texto. A Reforma Protestante abalou os fundamentos do romanismo, da Igreja Romana, pregando e ensinando as profecias de Daniel e Apocalipse, usando o historicismo como base hermenêutica de interpretação. Ou seja, as profecias vão se cumprindo ao longo da história.
como os grandes reformadores criam, como teólogos do calibre de Isaac Newton também ensinavam, historicismo, não preterismo, nem futurismo. Daqui a pouquinho já voltamos a essa questão. Todos os grandes teólogos conservadores então concordavam que as profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse se cumpriram através da história. Para contra-atacar a reforma protestante e tentar neutralizá-la, o romanismo criou a ordem dos jesuítas. E muito cedo incumbiu o sacerdote jesuíta Francisco Ribeira de criar uma nova linha de interpretação profética, cujo cumprimento das profecias apocalípticas se dará no futuro. Portanto, os jesuítas inauguram aí a visão futurista das profecias. Qual a intenção deles? Simples. O chifre pequeno de Daniel 7 e 8 e a besta de Apocalipse 13, que são o mesmo poder, e o anticristo de 2 Tessalonicenses 2 não mais representariam Roma papal, como ensinaram os grandes reformadores. Assim, a Igreja Romana, com essa atuação dos jesuítas, desviava o foco do personagem que se encaixa na descrição da ponta pequena ou da besta do mar, que é justamente Roma papal. Uma estratégia, né? Que depois acabou sendo abraçada, por exemplo, por John Darby, como vai ser citado daqui a pouquinho, né, que a partir de 1830 começou a pregar essa ideia também no meio protestante. Né? Ele era ali do grupo anglicano Irmãos de Plymouth. Ok, nos 2 séculos seguintes, essa teoria se infiltrou no protestantismo, como eu disse, pela influência de grandes universidades europeias, como a de Oxford. Famosos líderes do mundo protestante adaptaram essa corrente de interpretação em sua visão profética de Daniel e Apocalipse. Samuel Hoffman Maitland, ali está a data de nascimento e falecimento dele, James Todd, William Burke e principalmente John Nelson Darby contribuíram para estabelecer as bases do futurismo profético, agora chamado de dispensacionalismo entre os protestantes. Ou seja, até por volta de 1830, nunca nenhum cristão antigo, reformador, protestante, clássico, ensinou algo como um arrebatamento secreto, como essa visão dispensacionalista. Isso vem a partir de 1830. E note, você que é protestante, você que é evangélico, que crê e ensina essa ideia do arrebatamento secreto, saiba que isso vem do romanismo, isso vem do jesuitismo, depois abraçado por alguns protestantes e popularizado por alguns, como o Darby. Isso é importante saber, porque essa ideia não é bíblica. E essa ideia era estranha para os cristãos anteriores aí a 1800. Darby fez 3 viagens aos Estados Unidos, nas quais pregava de forma ousada as ideias do dispensacionalismo profético, pré-tribulacionista, portanto. Segundo creem, as profecias escatológicas do Antigo Testamento devem ser interpretadas literalmente. Se o texto bíblico diz que Israel irá possuir a terra prometida para sempre, então significa exatamente isso, ao pé da letra. Enfim, em uma de suas viagens aos Estados Unidos, Darby influenciou um advogado chamado Cyrus Scofield, o qual, após converter-se, se tornaria ministro ordenado da Igreja Congregacional. Sua obra, a Bíblia de referência de Scofield, de 1909, foi a responsável pela popularização do dispensacionalismo profético nos Estados Unidos e em vários outros países que mais tarde a traduziram. Note, aí vem do jesuitismo, passa por Darby e Scofield, influenciado por Darby, publica uma Bíblia de referências e nas notas dessa Bíblia, não na Bíblia, obviamente, nas notas dessa Bíblia, ele ensina o dispensacionalismo de Darby, essa visão que estamos analisando aqui. Então, graças a essa Bíblia de referência, de estudos, essa ideia foi sendo popularizada cada vez mais, infelizmente. A partir da década de 1990, outro lançamento também contribuiu para a popularização dessa teoria entre os evangélicos, a série de livros de ficção religiosa Left Behind, ou Deixados para Trás, dos autores Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Aí a coisa realmente explodiu no mundo, né? A partir dos anos 90, com essa série de livros, depois filmes, e a gente sabe que tem muitos evangélicos que assistem muito filme, mas estudam muito pouco a Bíblia. As pessoas passaram a ser influenciadas tremendamente por essa ideia não bíblica, dispensacionalista do arrebatamento secreto. Somando tudo isso, o resultado é que hoje mais de 80% do mundo protestante acredita no dispensacionalismo, ou futurismo profético.
em lugar do historicismo da reforma protestante. Como desfazer esse conflito? Ditos protestantes, que não seguem os ensinos dos reformadores? Veja, repito, se você é um protestante, um evangélico, e crê no dispensacionalismo, você está negando o que os primeiros protestantes, como Lutero, Calvino e outros, ensinavam. Para eles, a ideia de um arrebatamento secreto era estranha. Acreditar que as profecias do Antigo Testamento só podem se cumprir de forma estritamente literal significa ignorar o uso que os próprios autores inspirados do Novo Testamento fazem do texto bíblico. Eles aplicam as profecias do Antigo Testamento tanto a Israel quanto à igreja cristã. Ou seja, nos últimos dias, aqueles que forem salvos pela graça terão acesso à vida eterna. Serão levados para encontrar Jesus nos ares, como já lemos aqui do apóstolo Paulo. Bem, mais adiante, vejamos aqui, ainda um outro exemplo, em Mateus 2,23, o autor inspirado usa a palavra profetas, no plural, para expressar o que vários textos proféticos teriam profetizado. Ele será chamado Nazareno, no grego Natsrati. Acontece que não há nenhuma profecia do Antigo Testamento sobre isso que possa ser aplicada literalmente a Jesus. O autor bíblico vê um cumprimento pelo sentido, por causa da palavra hebraica netzer, em Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, netzer. Outros profetas também falaram disso. Para todos os efeitos, a aplicação feita por Mateus está longe de ser literal. Portanto, sustentar que todas as profecias do Antigo Testamento têm que se cumprir de forma estritamente literal é violar o próprio entendimento que os autores do Novo Testamento possuíam. Logo, o dispensacionalismo não passa no teste bíblico. E o que dizer dessa teoria do arrebatamento secreto extraída pelos dispensacionalistas de Mateus 24, 40 e 41? Ela se sustenta pela Bíblia? Uma leitura atenta do contexto de Mateus 24 já é suficiente para extrair 3 razões contrárias a essa teoria. Primeiro, Jesus alertou explicitamente contra qualquer um que ensinasse que seu retorno seria secreto. Ele disse: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E um relâmpago que cruza o céu de leste a oeste não tem nada de secreto, convenhamos. Alguém já viu relâmpago aparecer de forma secreta? Então, se alguém disser, ele apareceu, ele já veio secretamente, quem sabe como diz as Testemunhas de Jeová, né? Ele já veio em 1914 de forma invisível. Isso é falso. Não acredite. A volta de Jesus será em glória e majestade, num dia inesperado. 2. Jesus declarou explicitamente que o mundo inteiro seria testemunha de seu retorno. Ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder. O grego ali é dinamis, que quer dizer de onde vem, né, a palavra dinamite, por exemplo, e com muita glória. 3. Jesus descreveu explicitamente o destino dos que serão deixados para trás. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, os que forem deixados para trás serão destruídos. Não tem essa de segunda chance. Isso é satânico. Como foi nos dias de Noé. Não haverá segunda chance. Esse é um grande engano que o inimigo disseminou dentro do protestantismo, graças a essa doutrina dispensacionalista do arrebatamento secreto. Veja também Hebreus 9, 27 e 28. Sendo assim, a corrente futurista de interpretação profética, incluindo o dispensacionalismo, dentro do protestantismo, carece de fundamento bíblico. Só nos resta a confiança do historicismo, defendido pelos reformadores, pelos protestantes lá clássicos, digamos assim, e também pelos adventistas. Você está pronto para os últimos eventos deste mundo? Falta muito pouco para Jesus voltar nas nuvens do céu. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, verso 9. Deixa eu voltar para cá agora. Quero ler com você ainda mais um detalhe que eu preciso mencionar antes que eu esqueça, né? Essa ideia dispensacionalista do arrebatamento secreto também é antissemita. Meu amigo, pastor Eleazar Domini, gravou um vídeo muito interessante sobre isso aí, né? Sobre essa questão da ideia antissemita. A visão pré-tribulacionista é antissemita e antibíblica. Postou em seu canal o pastor Eleazar Domini, vou deixar aqui na descrição também, você pode depois assistir. E é antissemita porque coloca os judeus numa categoria inferior, como se eles tivessem que ficar numa espécie de purgatório,
para expurgar seus pecados até ter a chance de ir para o céu com os demais. Então, realmente é uma teoria que, além de ser antibíblica, ela é antissemita. Algumas ideias que se propagam no meio evangélico, né, sem base bíblica, têm causado grandes estragos, né? Não é só essa. Lembra daquele tal do 1000 passará, 2000 não passará? Pois é, já faz 23, 24 anos que passou. E ninguém mais fala nisso, né? Mas por muitos anos, eu me lembro muito bem, essa frase era repetida entre os evangélicos. Nós precisamos ir à Bíblia. Assim como agora repetem toda hora que a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. São frases, são máximas, são ideias que não correspondem ao que a Bíblia ensina. Cuidado ao repetir essas ideias que não correspondem ao que a Bíblia ensina. Seja como os bereanos que Paulo elogiou, né? Vá à fonte para saber o que é a verdade. Bem, vamos ao texto que é muito usado pelos dispensacionalistas para tentar provar seu ponto de vista. Mateus, capítulo 24, o sermão profético. Pegue sua Bíblia novamente. No verso 40, nós lemos o seguinte: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Será que eu posso pegar agora esses 2 versos e colocá-los em oposição a todos os textos que lemos até agora? É assim que se estuda a Bíblia? Bem, nem precisamos ir muito longe. É só você voltar um pouquinho para entender que história é essa de um será deixado e o outro será levado. Do verso 37 para frente a gente lê assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o dilúvio veio, um grupo de pessoas, a família de Noé foi salva na arca e os demais pereceram, foram deixados para trás. Como? Mortos. Então, se a volta de Cristo é comparada ao dilúvio, como o texto diz, nós temos que entender que um grupo é levado a salvo e um grupo é deixado morto. A Bíblia diz que o ímpio vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor. Ele não vai suportar a volta de Jesus. Alguns, como no Apocalipse nós lemos, né, vão dizer às montanhas e às pedras, aos rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos da glória do Senhor. Então, não leia versos isolados de seu contexto. Todo o capítulo 24 de Mateus, o sermão profético, fala de segunda vinda em glória e majestade, os sinais que antecedem, a tribulação, os salvos sendo protegidos e, finalmente, um grupo sendo levado e um outro sendo deixado. Deixado como? Morto aqui na terra. 1000 anos vão separar a primeira ressurreição, a segunda vinda de Cristo, da segunda ressurreição na, digamos, terceira vinda de Cristo. Apocalipse 20 deixa isso muito claro. Um intervalo de 1000 anos entre uma e outra ressurreição. Na terra fica apenas preso aqui Satanás, ficam aqui Satanás e seus anjos maus presos por 1000 anos. Os salvos na Nova Jerusalém com Deus por 1000 anos. Se nós lermos também o verso 30, fica ainda mais claro, veja só. No mesmo capítulo, um pouquinho antes do tal do deixados e levados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Todos os povos. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais claro que isso? Impossível, não é verdade? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 agora. Estamos já finalizando aqui o nosso estudo. Acredito que tenha ficado bastante claro, mas eu quero ler ainda com você mais alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 até o 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Alguns pré-tribulacionistas e dispensacionalistas usam também esse texto para dizer, tá vendo? Ele vem como ladrão, é invisível. Peraí, mas o ladrão vem invisível ou vem de forma inesperada? Essa é a questão. Dia do Senhor vem como ladrão à noite. Mas vem de forma inesperada para quem? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, que estão em trevas, melhor dizendo, mas vocês, irmãos, não estão em trevas,
para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Quem vai ser apanhado de surpresa como ladrão? Os que estão em trevas. Os que estão na luz não vão ser pegos de surpresa, porque já estavam esperando a volta de Jesus. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Percebeu? Só vai ser pego pelo ladrão de forma surpreendente, não invisível, aqueles que não estavam preparados para a volta de Jesus. Aqueles que viviam nas trevas do pecado. Os que estão na luz de Cristo, esses estarão esperando e um dia vão para o céu com Jesus. Bem, os tais 7 anos ali vão lá para Daniel capítulo 9. Isso exigiria um estudo mais demorado também para a gente entender a profecia de Daniel 8, 9, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Dentro dela tem 70 semanas proféticas, são 490 anos, e no finalzinho dela, depois de 483 anos, há uma semana profética ali para se cumprir com o povo de Israel. Então são 7 anos. Uma semana, 7 dias, um dia equivale a 1 ano na profecia, isso aí os dispensacionalistas também entendem, e aí eles pegam esse trechinho da profecia, arrancam do contexto histórico dela e jogam para o futuro, numa atitude arbitrária, que vem lá do jesuitismo, passando por Darwin e depois se espalhando aí pela cristandade. Não tem nada a ver você tirar esses 7 dias ali, aquela semana, do seu contexto, porque ali é dito que no metade da semana, Jesus faria cessar os sacrifícios, ou seja, ele morreu. 3 anos e meio depois do seu batismo, ele morreu. 3 anos e meio depois de sua morte, Estevão é apedrejado. E o tempo de oportunidade para a nação de Israel, não para os judeus, obviamente, ele acaba ali naquela profecia. Então, é lamentável essa forma de interpretação totalmente arbitrária que os dispensacionalistas fazem do texto para tentar encaixá-lo na sua visão aí de arrebatamento, né? Mas aqui nós vemos então que os salvos estarão preparados e vão receber Jesus. E o último texto, eu quero voltar a Mateus capítulo 24 com você. Se você tiver alguma dúvida sobre Daniel 8, 9, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos de estudos sobre o livro de Daniel. E você pode encontrar ali estudos sobre Daniel capítulo 8 e capítulo 9 também, para entender direitinho o que é essa profecia que os dispensacionalistas distorcem para tentar justificar seu ponto de vista. Mateus 24, 9 a 13. Esse vai ser o último texto que eu vou ler com vocês. Ele diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados. Isso mesmo, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, veja só, passará por essas dificuldades, tribulações, mas aquele que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que promessa maravilhosa. Sim, haverá tribulações, haverá lutas, haverá uma marca da besta, o selo de Deus, haverá pragas, mas o povo de Deus tem a garantia de que, embora esteja no meio de toda essa tribulação, de toda essa agitação no fim da história, eles serão poupados de tudo isso. E, finalmente, quando chegar o tempo que Deus estabeleceu, Jesus vem em glória e majestade e arrebata a sua igreja, seu povo, aqueles que estavam mortos, salvos, aqueles que estiverem vivos, transformados num abrir e fechar de olhos. Esse grupo se une e sobe para encontrar Jesus nos ares, para ficar com ele 1000 anos ali no céu, e depois a eternidade na nova terra, como ensina Apocalipse 20, 21, culminando ali com o encontro, né, todos os salvos juntos, vivendo eternamente nos novos céus e nova terra, como promete a Bíblia. Essa é a verdade bíblica clara, cristalina, e eu convido você a analisar isso com oração, com atenção, com responsabilidade. Se precisar, volte o vídeo aqui, pause nas passagens, vá à Bíblia de novo, estude os textos, peça a compreensão do Espírito Santo, e eu tenho certeza de que ele vai ajudar você a compreender direitinho esse assunto tão importante. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.